Olá, sou a professora Marido Virges. Estamos aqui para algumas considerações tão importantes a respeito da criança do transtorno do espectro autista. Quem é esta criança? Nós vamos falar, quando nós falamos do processo inclusivo, primeiramente eu tenho que entender quem é essa pessoa. Eu só posso atender quem eu conheço. E essa nossa criança autista, nós vamos falando tanto sobre quem é ela tem uma dificuldade na comunicação, ela tem algumas alterações nas suas interações em diversos contextos e tem um comportamento alterado. Mas como eu, como escola, como família, como terapeuta, vou atender essa criança? O que eu tenho que primeiramente pensar? Quando nós falamos em inclusão, nós temos que pensar numa sociedade que atende, que sabe reconhecer quem é esta criança e como atender nos espaços públicos. Mas também eu tenho que saber o que a escola pode fazer. Será que a escola considera como inclusão qual é o espaço que essa criança estará sendo recebida? Quando nós falamos no espaço, nós temos que ver o que vai ser oferecido naquele ambiente físico da criança. Como será que esta criança será recebida? Aonde essa criança vai ficar? Mais próxima de quem? Ela vai ficar num ambiente acessível a ela, que tenha menos informações, que tenha menos ruídos, que tenha menos informações sensoriais. Então a gente começa a perceber que o aspecto físico precisa ser definido. O aspecto físico é importantíssimo, porque às vezes nós fazemos a matrícula da criança, mas nós esquecemos de pensar no ambiente físico dessa criança. Menos informações visuais, menos informações sensoriais, de sons, de ruídos, de ficar alocado mais próximo do professor, ficar longe das janelas, longe da porta. Tudo isso precisa ser pensado. Mas também o que mais eu preciso saber? Quando nós falamos no processo inclusivo, na capacitação dos professores. Gente, não tem como eu atender uma criança autista se eu não conheço todo o desenvolvimento de uma criança autista. Se eu não conheço quem é ela e o que eu tenho que fazer para atender. Quais as metodologias mais adequadas para atender essa criança? Essa criança aprende de forma diferente. Ele é um leitor visual. Então, todas as metodologias têm que ter apoio visual. Então, mas espera aí, o professor fala, mas eu tenho outras crianças. Nós temos outras crianças. E cada criança tem uma forma única de aprender. Mas principalmente a nossa criança autista. Ela precisa ser respeitada e precisa de metodologias que nós dizemos que contribuam para a melhoria do seu desenvolvimento. O que mais nós temos que pensar na capacitação do professor? Porque um professor capacitado, ele sabe quais as estratégias pedagógicas. Ele sabe dizer para a família quais são as estratégias pedagógicas que é realizado na escola e como esta família pode contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Então, vocês estão vendo que o processo de inclusão, ele é desafiador, ele é complexo, porque ele precisa de gestores bem informados, de coordenadores bem informados, mas principalmente de uma equipe técnica que saiba o que está fazendo, mas principalmente de professores capacitados. O que mais nós precisamos pensar quando nós falamos um processo inclusivo? Porque é fácil falar, né? É fácil nós falarmos, mas construir este processo inclusivo para o meu neto, para o seu filho, para o seu sobrinho, isso é desafiador. Será que nós fazemos avaliações dessa criança? Será que nós realmente sabemos qual é o potencial dessa criança? Como ela aprende? Como é o cognitivo dela? Como é que ela sente o mundo? Como ela percebe o mundo?
Qual é o nível de atenção dessa criança? Como é que atua a memória no desenvolvimento cognitivo dessa criança para se processar a aprendizagem? Vocês viram quantas informações que são pontuais e necessárias para que a gente possa saber dentro de um processo inclusivo? E outra coisa, será que eu como escola, eu como professora, eu como terapeuta, eu tenho um plano educacional individual para essa criança? Quais os objetivos que eu preciso desenvolver para essa criança? Quais as adequações curriculares eu tenho que fazer? Quando a gente fala em adequações, nós não vamos tirar a criança da escola, mas nós vamos adequar essa criança. Nós vamos adequar o currículo dela para que ela possa melhorar o seu desenvolvimento. Isso tudo consta num planejamento educacional individual. E nós vamos falar mais tarde sobre esse plano educacional individual. Mas nós temos que saber. Isso depende, o desenvolvimento de uma criança autista depende da capacitação dessa escola, do envolvimento educacional dessa escola com esta criança. Que mais? Quais as metas que eu tenho a curto, médio e longo prazo para fazer com que essa criança aprenda de uma forma pontual e melhor? Às vezes eu vejo professores que, quando a criança chega na escola, não conhece quem é esta criança, não tem informações de um ano para outro, que a criança às vezes está dentro da escola, ela não tem informações, não repassam informações, mas tudo isso não contribui para a melhoria do desenvolvimento. Por isso, se nós profissionais, se nós pais, se nós terapeutas queremos envolver a criança num processo inclusivo, em todos os contextos, ela for bem recebida, ela for aceita, ela for trabalhada educacionalmente, nós veremos uma criança e uma pessoa autista com ausências de crises que ela não terá. Ela terá um desenvolvimento muito melhor e principalmente uma adequação de comportamento. Então, com essas informações, nós temos que pensar nos pacientes que nós atendemos. Qual o conhecimento que eu levo para as escolas? E eu como escola. O que eu preciso saber para essa criança estar sendo atendida? E eu como família, eu preciso conhecer quem está recebendo o meu filho, quem está recebendo o meu neto. Tudo isso são desafios. Tudo isso são coisas para nós pensarmos. São conhecimentos para nós discutirmos, mas principalmente para nós sermos mais assertivos com relação ao desenvolvimento da nossa criança Teia. O meu muito obrigada, professora Maria Edu Virges.